O reino não vem de visível aparência, ele está dentro de nós. Na palavra de hoje, eu irei te contar que o evangelho que teve origem na eternidade foi consumado por Jesus Cristo na terra. Também lhe convido a assistir até o final. Tenho certeza que Deus irá nos abençoar muito com essa palavra que estarei ministrando para vocês. Vamos lá. Eu já quero também lhe convidar a abrir a Bíblia, as nossas Bíblias, no livro de Lucas, o capítulo é 23, o versículo é 34. Livro de Lucas, capítulo 23, versículo 34. Só lembrando que essa palavra que estarei ministrando hoje, ela é uma continuação, uma continuidade da última mensagem que eu trouxe, eu acho que uns dias atrás, se não me falha a memória. E só lembrar o título, tinha apontado aqui, o título é o seguinte: o Evangelho é o poder de Deus. Isso, o Evangelho é o poder de Deus. Nessa mensagem eu trago a origem do Evangelho, que ele tem origem, ali eu trago essa mensagem com o Evangelho com origem na eternidade. Ele é manifesto por Jesus Cristo na terra, com o seu nascimento. Depois, ele é reconhecido, Jesus Cristo é reconhecido por um discípulo, e aí ele é reconhecido como Filho do Deus vivo. E agora eu quero, e nesse momento eu dividi para não ficar tão extenso, né? Aí eu acabei dividindo para facilitar o entendimento também das pessoas, senão fica muito longo, ia dar acho que 1 hora, então fica muito extenso. Então eu preferi dividir, mas então já convido quem tiver a oportunidade de assistir essa mensagem, o Evangelho é o poder de Deus, para facilitar o entendimento. Aí assiste essa mensagem lá e assista essa também aqui. Tenho certeza que Deus vai nos clarear essa revelação, esse entendimento do que é o Evangelho, como eu expliquei, do que significa a morte de Jesus na cruz, para que isso ocorre, né? Eu já respondo, para salvar a humanidade, mas é bom, eu trago com detalhes, na palavra, a luz da palavra, né? Não é persuasão humana, nada disso, e sim a luz da palavra, o entendimento revelado, aquilo que Deus quer que nós façamos. Levamos a mensagem, é isso é o nosso propósito aqui na Terra, para que tenhamos, levar a palavra, tenhamos a vida eterna. Vamos lá então eu vou começar lendo aqui. Diz o seguinte: ele dizia, aqui só para fazer um contexto, aqui Jesus já está no ato da crucificação, ele já está com os outros 2 ladrões, um de cada lado, Jesus ao centro. Então ele dizia a Jesus: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Então, Jesus, ao longo, após nascer, crescer em estatura e entendimento, ao longo do seu ministério, que começa aos 30 anos de idade, Jesus ele sempre falava: o meu reino não é daqui, o meu reino não é daqui. Aí as pessoas questionaram, e Jesus dizia: meu reino não é daqui, meu reino não é desse mundo. Eu voltarei para o Pai. E muitos naquele momento não entendiam. E aqui Jesus, nessa exclamação, Jesus diz: Pai, perdoa porque não sabem o que fazem. Porque aqui Jesus na cruz, ele entendia que os homens que estavam crucificando não estavam sabendo que ele estava fazendo. Porque Jesus ele tinha um propósito. Jesus ele tinha um plano a ser cumprido na terra. No caso é a crucificação, depois ele é ressuscitado. Não é só a morte, porque Jesus ele ressuscita, mas vou falar mais adiante. E os homens que estavam ali ferindo, que estavam ali crucificando, eles não entendiam. Por quê? Porque eles esperavam um Jesus, um Salvador, que tivesse visível aparência. E Jesus sempre dizia em suas palavras, suas mensagens, fazia os milagres, os prodígios, mas ele dizia: o meu reino não é desse mundo, o meu reino não é daqui, eu vou para o Pai, eu voltarei para o Pai. E Jesus aqui, com um olhar de piedade para eles, dizia: Pai, perdoa, porque não sabem o que fazem. Por que isso? Vamos adiante. Aí no versículo 35. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo, aos outros salvou, salve a si mesmo, se esse é o Cristo, ou escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre. E dizendo: se tu és rei dos judeus,
salva-se a ti mesmo. Como eu disse, eles esperavam um rei de visível aparência. Como assim visível aparência? Que tivesse um exército. Mas Jesus sempre disse, o meu reino não é daqui. E aqui eles importunavam Jesus para que Jesus descesse da cruz. Jesus teria condição de descer da cruz? Teria. Porque Jesus, ele é o próprio Deus, ele é o Filho de Deus. Teria condição. Mas aqui, se ele fizesse isso, e ele não fez, ele estaria interrompendo um plano. E Jesus cumpriu fielmente o plano da salvação, para que padecesse por toda a humanidade. Mas, mesmo sendo insultado, Jesus perdoa, Pai, porque eles não sabem o que fazem. E eles tanto não sabiam o que estavam fazendo, que eles diziam, desça-se daqui, prova para nós que tu és o rei, desce daqui, salva a mim e a nós. Mas Jesus, ele tinha um propósito maior. Ele tinha que padecer e ressuscitar. Então ele, como um cordeiro mudo, ele ficou firme. Ele aguentou porque ele tinha o propósito que é a nossa salvação. Mas vamos adiante. Aí no versículo 38. E também por cima dele estava um título escrito com letras gregas, romanas e hebraicas. Esse é o rei dos judeus. Ali era uma espécie de ironia, né? Vamos lá. Aí o 39 diz o seguinte: e um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-se a ti e a nós. Aqui já é um dos presos que estavam com Jesus. Se tu és o Filho de Deus, salva-te a ti e a nós. No caso, seria o outro preso, né? Mas veja que interessante no versículo 40. Respondendo, porém, o outro repreendia, no caso, o outro preso, repreendia-o, dizendo, tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação, porque os dois ladrões, eles sabiam que estavam condenados. Eles mereciam estar condenados, como era o entendimento do um, que nós veremos a seguinte, aqui ó, no 41. E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nossos feitos mereciam. Então, um dos ladrões, ele reconheceu, nós merecemos por tal situação que nós estamos passando. Mas este nenhum mal fez. Embora ele reconhecesse que ele não tinha feito mal algum, mas Jesus ele tinha um propósito. Independente se ele não tivesse feito nada para estar ali, ele tinha um propósito. Os homens levariam a cruz e ele seria crucificado. Depois, como diz agora, eu vou só entrar aqui, ó. Eu não queria terminar aqui, mas só para ratificar a palavra aqui que ele está dizendo, que era o propósito genuíno dele, e é reconhecido depois. Aí eu vou no mesmo Lucas 24, mesmo livro de Lucas 24, 46, diz o seguinte, ó. E assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. Então aqui ratifica a palavra que estava trazendo aqui. Porque um dos presos reconheceu, nós somos ladrões, nós merecemos estar aqui, esse homem não. Mas para Jesus, a palavra ela precisava ser estabelecida, precisava ser cumprida. Como diz lá no 24, 46. E assim estava escrito. E assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. Mas vamos adiante aqui, ó. É uma palavra muito interessante, eu quero que vocês fixem aqui. Mesmo os dois ladrões, me chamou a atenção quando eu estava meditando esse versículo, os dois ladrões estavam crucificados com Jesus. Um deles desmerecia e dizia para Jesus, salta-se dessa cruz, tu é o Filho de Deus, e o outro reconheceu os seus atos e o ato de ambos e reconheceu Jesus. Tanto que ele disse no versículo 42 o seguinte, e disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Eu vou repetir. E disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O que quer dizer isso? Mesmo ele na condição de ladrão, crucificado na cruz, ele reconheceu o senhorio. Quer dizer que na trajetória de Jesus, ele tinha ouvido a palavra. Por algum momento ele ouviu a palavra, tanto que ele diz, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino.
Aí, isso que eu disse no começo. Jesus ele sempre anunciou o reino dos céus. E aqui, os que estavam crucificando e um dos ladrões queriam que ele apresentasse o seu exército, um exército físico. Mas Jesus dizia, o meu reino é daqui. O reino não é daqui, o meu reino é dos céus. E assim como acontece hoje. Nós não vimos fisicamente Jesus, mas nós temos o reino estabelecido no nosso coração. O reino não é de visível aparência. Ele está dentro de nós, ele está dentro de mim e de você, dentro do nosso coração. Por isso, e mesmo aqui, provavelmente, tenho quase que certeza, ou a certeza absoluta, para que esse ladrão viesse a dizer, e disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Por que ele fala isso? Aqui que é uma chave aqui também, né? Por que ele fala isso? Porque ele reconhece de Senhor, ele reconhece o seu senhorio. Porque Jesus aqui, ele era novo, 33 anos, e ele diz, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Ele reconhece que Jesus é o Senhor, e ele cita mais. Quando entrares no reino. Então ele reconhece que o reino de Jesus não era da terra, e sim era dos céus. Ele tinha um propósito de trazer a palavra para a eternidade, para salvar a humanidade. E é isso que um dos ladrões diz. Aí Jesus respondendo, e disse-lhe Jesus, em verdade te digo, que hoje estará comigo no paraíso. Jesus respondendo para um dos ladrões. E vamos adiante aqui, e já se encaminhando para finalizarmos. Aí as últimas palavras de Jesus. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Então, portanto, aqui o ato é o ato da crucificação de Jesus, que vem a calhar com o nascimento, onde é anunciado pelos anjos, ele é reconhecido por Pedro, Deus revela para Pedro, estás perante o Filho de Deus vivo. Aqui Jesus ele vai para a crucificação, ele é crucificado, ele manifesta o seu evangelho, mas aí, aqui, né, nessa página onde eu quero trazer, talvez seja uma das partes mais emblemáticas do evangelho, talvez seja a mensagem que traz o grande mistério do evangelho, se dá aqui. Aqui eu quero trazer. Não foi apenas na morte, e sim na ressurreição. Porque todos esperavam que ele morresse e se findasse, né? Mas o grande mistério do Evangelho, um dos grandes mistérios do Evangelho, é a ressurreição. Porque ao terceiro dia, Jesus ressuscita. E ele ressuscita para que nós tenhamos vida e vida com abundância, para que nós tenhamos salvação. E eu quero trazer, para finalizar e fechar aqui, eu quero trazer agora a aparição de Jesus para os discípulos. Porque foi tão emblemático essa parte na qual Jesus ressuscita, embora ele tivesse falado para os discípulos, ao terceiro dia, eu irei ressuscitar, estarei com vocês, estarei convosco. Aí Jesus aqui é a aparição para os seus discípulos. Só que para quem quiser acompanhar, em Lucas ainda, no capítulo 24, aí no versículo 37. Aí no final do 36 diz o seguinte, paz seja convosco. Aqui ele aparece para os seus discípulos. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. No caso aqui, eles, os discípulos, né? Estavam os 11. E ele lhes disse, por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos ao vosso coração? Jesus respondeu, vede as minhas, é Jesus falando, vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Aí Jesus apresentou as suas machucaduras, apresentou o seu corpo para que eles viessem a testificar que era ele mesmo. E vou adiante. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. E não o crendo eles ainda, isso eram os discípulos, e não o crendo eles ainda,
por causa da alegria, e estando maravilhados, disse-lhes: "Ten- Tendes aqui algumas coisas de comer?" A Jesus. Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel. E o que ele tomou a comer diante deles. E disse-lhes: São essas palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que em mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então, como eu disse lá, Jesus já tinha anunciado para ele. E mesmo aqui, quando Jesus apareceu, eles não acreditavam. Aí Jesus mostrou suas mãos, seus pés e ainda comeu, para testificar para ele que era realmente, ele tinha sido ressuscitado. Talvez aqui seja um dos grandes mistérios do Evangelho, que é a ressurreição. Jesus, ele não apenas ele padece na cruz, mas ele ressuscita. E esse é o grande mistério do Evangelho. E Jesus também nos ensina por que o ato do batismo não é só uma parte simbólica. Quando uma pessoa ela vai lá, ela aceita publicamente Jesus, ela se batiza, ela é feito o batismo, né? A pessoa, o ato do batismo da pessoa, ela, ela, ela é imersa nas águas e ela é retirada. Ali significa a morte do velho homem e a vida para um velho homem. É um símbolo. E aqui também Jesus ele morre, mas ao terceiro dia ressuscita. E mesmo aqui, e voltando aqui, mesmo incrédulos, os discípulos não ficaram atemorizados. Aí Jesus prova e mostra para ele as mãos e os pés. E ainda mais, Jesus ele come algo para testificar que ele realmente era o Filho de Deus vivo e ele veio para nos salvar. Portanto, eu finalizo dizendo aqui que mensagem importante é essa, né? A maneira com que ocorre o plano de salvação para todos nós, ele nasce na eternidade, ele é manifesto por Jesus, Jesus é reconhecido por um dos discípulos, Pedro. Deus fala para o próprio Pedro, tá? Perante o Filho de Deus vivo. Aqui, Jesus é crucificado, mas também ele tem a ressurreição. Ele não apenas está morto, por isso que o símbolo da cruz é uma cruz vazia, né? Tanto que, não entrei aqui nos pormenores, mas não é achado o corpo dele, né? As pessoas procuravam lá, não foi encontrado. Então, Jesus ele ressuscita. E para que tudo isso? Como eu sempre tenho falado, isso não é apenas uma história, isso é um plano da salvação, ele é executado. Só para fechar agora mesmo aqui, ó, aí Jesus diz o seguinte, ó, aí no versículo 46, como eu tinha lido. Assim está escrito, e assim convia que Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. Já estava escrito, quando ele disse na lei de Moisés, os profetas da antiguidade, eles já anunciavam, né, que viria o Messias. Só que interessante é que na crucificação, eles esperavam um rei de visível aparência, um rei com homens, com cavalos, com um exército, que não viesse a padecer. Mas o plano era esse. O plano é que padecesse na cruz e ressuscitasse ao terceiro dia. Assim se fez. E vamos adiante no 47. Em o seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados, e todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunha. Eis que sobre vós envio promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto seja revestido do poder de Deus. Aqui, os discípulos aguardavam o revestimento do Espírito Santo para que começassem a caminhada sem o Jesus físico. Aqui, sem Jesus físico. Jesus dentro de nós, dentro do nosso coração. Jesus, a promessa é: estarei convosco para sempre, até a consumação dos séculos. Mas Jesus está dentro de nós. O Espírito Santo dentro de nós. Hoje não é mais visível. Naquela época era visível. E mesmo assim muitos duvidaram. Só para finalizar agora mesmo aqui, eu deixei separado para finalizar. Olha só, aqui, ó. Quem tiver a paciência ainda de acompanhar, é João 20, livro de João 20, versículo 28. Tomé respondeu e disse-lhes: Senhor meu e Deus meu.
Disse-lhe Jesus: Por que me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Eu quero finalizar dizendo que essa palavra é para nós, é para o nosso dia a dia. Bem-aventurado aquele que não viu. Nós não vimos fisicamente Jesus, mas bem-aventurado aqueles que não viram e creram. No caso, no caso aqui, é para nós. Nós não vimos fisicamente, mas são bem-aventurados aqueles que não viram, mas creram, que deram crédito à sua palavra. E é o que nós estamos fazendo aqui. Estou ministrando, estou trazendo a palavra, a mensagem, e muitos estão ouvindo. Muitos estão dando crédito, mesmo sem ter visto Jesus. Mas está dando crédito pela palavra, pela ministração da palavra, por ouvir, e a fé ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. E então não importa a simplicidade na qual nós estejamos anunciando o evangelho, seja de forma simples, mais rebuscada, ou mais, enfim, não importa. Importa é a intenção do coração, levar a palavra, e o próprio Espírito de Deus vai falar com cada um, com cada pessoa, vai manifestar a vontade, porque não é a persuasão, nada disso, e sim o Espírito Santo que toca cada coração. E eu finalizo dizendo agora que quando eu pedi ali, quando eu peço, né, envia para alguém, envia para outra pessoa, também ajuda a divulgar a mensagem. Eu quero dizer que, né, foi nessa semana, um jovem procurou e disse assim, eu nunca tinha ouvido, porque ele ouvia a última mensagem, que é o Evangelho é o poder de Deus, e aí procurou e disse assim, que legal, a linguagem dele, que legal, eu nunca tinha ouvido de falar de Jesus, porque eu tenho mais assim para o Natal, Ano Novo, comemoro, né? Mas não tinha ouvido dessa forma, que Jesus nasceu, que Jesus cresceu, desenvolveu, e tá tudo certo. Aí ele me falou assim, pai, ouvindo tu trazia essa mensagem, a palavra, né? Me deu até vontade de comprar uma Bíblia. Lógico que veja que interessante, ouvindo aquilo ali, e como eu tenho dito nas mensagens, né? Porque não é a tua persuasão, não é a tua fala, e sim o Espírito Santo que fala aos corações e convence e desperta as pessoas para o Evangelho. Tá bom? Então eu deixo esse testemunho bem legal. Então quem puder estar compartilhando e enviando para um parente, para um amigo, tenho certeza que vai alcançar mais e mais pessoas, como alcançou esse jovem, né, que depois me relatou um testemunho que, por ouvir a mensagem, ele despertou o interesse em comprar uma Bíblia, porque ele nunca tinha ouvido essa forma que Jesus nasceu, que Jesus ele teve um propósito na Terra, porque ele é acostumado a mais comemorar Natal, Páscoa, e por aí, essas datas mais comemorativas, né, festivas, mas não ouvir com detalhes o nascimento. Eu espero também que ele escute essa mensagem que vai clarear ainda mais, tá bom? Então, quem puder estar compartilhando e enviando para um amigo, um conhecido, será de grande valia, tá bom? Espero ter trazido da melhor forma, que o Espírito Santo venha a testificar no cada coração e venha clarear a mensagem ainda mais e mais, tá bom? Muito obrigado, Deus abençoe a todos nós. Até a próxima.